E aí, tudo certo? Chega essa época do ano e junto com as luzes e as músicas de Natal, sempre vem aquela polêmica. De onde, afinal, veio essa festa? Será que é uma história cristã ou tem algo mais por trás? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para separar o que é fato histórico do que é mito. Vamos nessa? Ok, vamos começar com a pergunta que todo ano incendeia os debates. O Natal seria só uma festa pagã com uma roupagem cristã? Essa é a grande questão, o ponto de partida da nossa conversa. A gente vai investigar isso olhando para os argumentos mais comuns e para o que as evidências realmente dizem. Então, antes da gente construir o caso histórico do Natal, primeiro a gente precisa, limpar o terreno. Tem muito mito por aí, muita história que o pessoal repete sem checar fonte. Então, bora desconstruir alguns dos mais famosos. Vamos começar com um peso pesado. A ideia de que a história de Jesus foi copiada do deus egípcio Horus. O boato diz que Horus nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Só que quando a gente vai ver o que os egiptólogos, os especialistas no assunto dizem, a história é bem diferente. A mãe dele, a deusa Ísis, não era virgem. O nascimento dele era celebrado lá para março ou julho, nada a ver com dezembro. E essa figura de Anup, o Batista, simplesmente não existe registro. Ou seja, essa comparação direta não se sustenta. Agora, vamos para o caso de Mitra, um deus romano. Aqui a coisa é um pouco mais sutil. O boato tem um fundo de verdade. Sim, existia uma celebração ligada a Mitra em dezembro. Mas o ponto-chave é o seguinte: a ideia de que os cristãos simplesmente pegaram essa festa e colocaram Jesus no lugar é muito simplista. A maioria dos historiadores, sejam eles religiosos ou não, diz que a conexão não é tão direta assim. A influência cultural é algo bem mais complexo do que um simples cópia e cola. E aí fica a pergunta, de onde saíram essas ideias que se espalharam tanto? Bom, acredite se quiser, muito desse papo de Horus e Jesus pode ser rastreado até uma única pessoa, um poeta do século XIX chamado Gerald Massey. E o detalhe importante é, ele não era historiador nem egiptólogo reconhecido pela academia. As teorias dele não têm a base factual que os especialistas de hoje exigem. E isso nos leva a um ponto fundamental. O mais interessante é que existe um consenso acadêmico bem amplo sobre o assunto. Se a gente pegar historiadores católicos, protestantes, seculares, egiptólogos de renome, a conclusão geral é a mesma. Essas teorias de que o Natal é uma cópia direta de mitos pagãos são simplificações. A história real é bem mais rica e cheia de nuances. Certo. Agora que a gente já tirou alguns mitos à frente, vamos entrar num conceito que é a chave para entender tudo isso. É o princípio da santificação, que nada mais é do que a capacidade de dar um novo significado a símbolos e práticas. O que seria essa tal santificação pelo uso? É bem simples, na verdade. É o processo de pegar algo que já existe numa cultura, pode ser um objeto, um costume, um lugar, e dar a ele um novo propósito, um novo sentido, consagrando-o para um uso diferente. Não é apagar a origem, é transformar o significado. E essa ideia tem uma base teológica bem antiga que está, por exemplo, nesta passagem bíblica de Tito. Para os puros, todas as coisas são puras. O que isso quer dizer? Que o foco muda. A questão não é mais a origem de algo, mas sim a intenção e o propósito de quem está usando aquilo. Para ficar bem claro, vamos pensar em analogias. Imagina que uma cultura antiga adorava o sol. Isso por acaso torna o sol em si, a estrela que está lá no céu, um objeto pagão para sempre? Claro que não. O sol continua sendo sol. O que muda é o significado que as pessoas dão a ele. Um exemplo bem nosso, aqui do Brasil, o acarajé. Ele tem uma origem sagrada, como oferenda em religiões de matriz africana. Hoje, ele é também um ícone da nossa cultura, da nossa culinária, apreciado por gente de todas as crenças. O uso dele foi ampliado, ressignificado. E só mais um exemplo para fechar o raciocínio. Se algumas pessoas associam terno e gravata à corrupção política, a roupa em si se torna algo ruim? Óbvio que não. Em outro contexto, num casamento ou numa formatura, a mesma roupa ganha um significado totalmente novo e positivo. E olha, esse processo não é nenhuma novidade. A história do cristianismo está cheia de exemplos. O Panteão, em Roma, era um templo para todos os deuses pagãos e foi transformado numa igreja. Até a nossa festa de aniversário, que tem origens lá na Grécia Antiga, foi um costume adotado e ressignificado ao longo do tempo. Ok, agora vamos virar a chave. Vamos entender como a festa do Natal surgiu de dentro do próprio cristianismo. E segundo muitos estudiosos, a origem não teve nada a ver com copiar o paganismo, mas sim com combater uma ameaça teológica interna, uma heresia. A ideia de celebrar o nascimento de Jesus é bem antiga, viu? Lá pelos séculos II e III, um dos pais da igreja, Tertuliano, já falava sobre isso.
E o primeiro registro que a gente tem da data de 25 de dezembro é do ano 354. Isso mostra que a festa já tinha raízes cristãs bem antes de qualquer suposta paganização. Mas por que essa ênfase toda num nascimento? Tinha um motivo muito forte. A igreja daquela época estava enfrentando uma ideia perigosa, uma heresia chamada docetismo. Basicamente, os docetistas acreditavam que Jesus só parecia humano, que o corpo dele era uma espécie de ilusão, quase um fantasma. Então, percebe a força disso? Instituir uma festa para celebrar o nascimento de Jesus era muito mais que um parabéns. Era uma declaração teológica poderosa. Era a igreja afirmando com todas as letras: ele não foi uma ilusão, ele foi de carne e osso, nasceu como um de nós. A festa era uma arma para defender a plena humanidade de Cristo. E para ilustrar de forma perfeita toda essa ideia de evolução, de transformação cultural e de ressignificação, não existe exemplo melhor do que a figura do Papai Noel. Vamos rastrear a jornada de como um bispo cristão virou esse ícone mundial. A evolução do Papai Noel pode ser resumida em 4 grandes saltos. Tudo começa com uma pessoa de verdade, São Nicolau. A lenda dele viaja pela Europa e vira o Sinterklaas. Depois, um poema americano de 1823 cria a imagem moderna e mágica que a gente conhece. E por fim, uma campanha publicitária da Coca-Cola ajuda a padronizar a imagem dele para o mundo todo. Mas vamos voltar para a origem de tudo. São Nicolau. Ele existiu de verdade. Foi um bispo cristão que viveu no século III, onde hoje é a Turquia. Filho de pais ricos, ele ficou famoso por sua generosidade, por usar sua fortuna para ajudar os pobres em segredo. É daí que nasce a tradição de dar presentes. E toda aquela imagem fantasiosa que a gente tem na cabeça. O trenó voador, as renas, a descida pela chaminé, tudo isso foi popularizado em 1823 por um poema americano chamado Uma Visita de São Nicolau. O autor, Clement Moore, escreveu para os filhos e acabou definindo a imagem moderna do Papai Noel para o mundo. Certo. E a famosa roupa vermelha? Aqui tem um mito bem comum. Muita gente acha que foi a Coca-Cola que inventou, mas na verdade não. São Nicolau já era retratado de vermelho muito antes, uma referência às vestes de bispo. O que a Coca-Cola fez, e fez muito bem, foi pegar essa imagem em sua campanha de 1931 e transformá-la no padrão global, reconhecido em qualquer lugar do planeta. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise. Depois de desconstruir mitos, entender a história, as transformações, o que fica de lição? A gente pode resumir tudo num princípio final, uma orientação que nos ajuda a olhar para essas complexidades todas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. No fim das contas, o que é mais importante? A origem de um símbolo lá no passado ou o significado que a gente dá para ele hoje? A história do Natal nos mostra que as tradições mais vivas não são as que ficam congeladas no tempo, mas as que evoluem, que se transformam e ganham novos significados. Talvez o verdadeiro sentido não esteja só no passado, mas na nossa capacidade de continuar dando um propósito bom para as coisas. Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia nesta jornada.